Olá a todos e todas, mais uma semana começando, uma semana um tanto quanto surpreendente porque eu furei um pouco a quarentena para cortar meu cabelo, tomei as medidas necessárias, cabíveis, enfim, mas era algo que estava extrapolando o normal e infelizmente, pelo que a gente está acompanhando aí, as coisas vão se intensificar aí nos próximos dias aqui no Paraná. Eu vi que em Cornélio tem alguma coisa relacionada a uma família, de uma festa, enfim, de algum evento do dia 1º de maio, em que está se refletindo grandiosamente agora, enfim. Gente, precaução sempre, tá? É algo extremamente sério. Fazia muito tempo que eu não saía de casa, fazia mais de 2 meses que eu não saía de casa propriamente dito, né? E então, por favor, se cuidem, cuidem das pessoas também próximas a vocês, enfim, vocês sabem os procedimentos que a gente tem que adotar. Vamos lá para a nossa aula. É o seguinte, a gente está dentro de um capítulo, que é um capítulo da filiação propriamente dito. Então a gente está falando da filiação, a gente falou já de reprodução assistida, falou o reconhecimento ali dos filhos, falamos do reconhecimento voluntário, falamos também brevemente do provimento 16 de 2012 do CNJ, que vai tratar acerca do nosso reconhecimento judicial, e hoje propriamente a gente vai adentrar a nossa investigação de paternidade, nossa ação de investigação de paternidade. Como eu falei para vocês, não exclui a possibilidade da ação investigatória de maternidade ou negatória de maternidade. É cada vez mais comum isso em decorrência aí de uma prática lamentável que a gente tem de troca de bebês nas maternidades, enfim. Então, a gente está dentro desse grande capítulo da filiação, a gente falou também das presunções ali quanto à paternidade, falamos de algumas polêmicas acerca da aplicabilidade disso ou não para as uniões estáveis, enfim, panorama geral. E hoje a gente vai fazer uma aula acerca da ação de investigação de paternidade. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que por assim, uma parte da doutrina, não a maioria da doutrina, eles falam que o procedimento adotado, procedimento óbvio, estou falando do Código Processual, adota ali o nosso rito ordinário. Mas tem uma outra corrente que vai falar que não, que a gente pode adotar sim o rito das ações contenciosas de direito de família, que é o rito do 693 até o 699 do CPC de 2015. Então agora a gente tem um procedimento próprio aqui para as nossas ações que trabalham a litigiosidade no que se refere aos direitos das famílias, tá? Foro competente. Qual será o foro competente para apreciar essa ação investigatória? Como a nossa ação investigatória é uma ação totalmente pessoal, em regra, o foro competente para ali distribuir essa ação será o foro do domicílio do réu. Isso é regra do artigo 46 também do CPC de 2015. Esse artigo 46 de 2015 faz correspondência, né, com o artigo 94 do CPC de 73, tá? Mas se a nossa ação estiver acumulada, por exemplo, com a de alimentos, há um reiterado entendimento, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que será competente o foro de domicílio ali do autor que busca a investigação. Artigo 53, inciso 2º do Código de Processo Civil de 2015, tá? Então, via de regra, quando a gente tem acumulação da ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, que é assim, 99% dos casos, há um posicionamento reiterado no Superior Tribunal de Justiça de que será competente o foro de domicílio do autor que busca a investigação. Então imaginemos, a gente tem um caso em que a mulher é daqui de Biporã e o suposto pai é de Londrina. A gente, via de regra, irá propor essa ação em Londrina. Mas se a gente acumular essa ação com alimentos, e isso é muito comum, o que vai acontecer? Essa ação tramitará aqui em Biporã, tranquilo? Tem uma súmula primeiro, né, aliás, né, do Superior Tribunal de Justiça, que fala que o foro de domicílio ou residência do alimentado é o competente para ação de investigação de paternidade quando acumulada a de alimentos. Então a gente tem a súmula inaugural ali do Superior Tribunal de Justiça, súmula 1 do STJ, impossível esquecer, falando que o foro é sim do domicílio do autor ali quando acumular com os alimentos. Por que isso prevalece? Vai prevalecer a norma
graças à proteção do vulnerável, ou seja, dessa criança desse alimentando, né, que precisa de alimentos. A gente vai trabalhar bastante alimentos, acho que daqui uma semana. Então, a gente precisa tutelar esse alimentando, ou credor, né, de alimentos. A gente vai trocar o termo credor de alimentos pelo termo alimentando, tá? E essa posição, ela deve ser mantida aqui dentro do nosso CPC de 2015. Se a nossa ação não foi acumulada, se a nossa ação foi acumulada com uma petição de herança, a gente vai estudar isso também melhor no nosso semestre que vem, mas se essa ação também foi acumulada com uma ação de herança, surge uma divergência jurisprudencial acerca dessa competência relativa ao foro que vai tramitar essa ação de investigação de paternidade, tá? Por quê? Porque qual que será o foro competente para julgar isso? O mesmo foro onde ocorreu ou ocorre esse inventário ou de qualquer ali, né, herdeiro, tá? Então, o que a gente tem que concluir aqui? No caso de não estar encerrado esse inventário, ou seja, tem um inventário em curso e você vai fazer uma proposição de uma ação de investigação de paternidade ainda no curso desse inventário, será competente o mesmo foro onde correu este ou onde corre este inventário. Isso constava expressamente no artigo 96 do Código de Processo Civil anterior. E aqui tem um julgado para vocês do STJ que trabalha acerca desse conflito de competência. Eu vou dar uma passada aqui para vocês, tá? E tá lá, ó. Competência, ação de anulabilidade de assento de nascimento cumulada com investigação de paternidade e petição de herança. Demandas que interessam ao espólio vis actrativa do juízo do inventário. Exceção de competência julgado procedente. Agravo desprovido pelo regime adotado no artigo 96 do CPC, qualquer ação em que o espólio seja réu e é de competência do foro do inventário. Máxime aquelas que dizem diretamente respeito à herança. Essa regra do nosso artigo 96 do Código de Processo Civil de 1973 foi reproduzido no nosso artigo 48 do CPC de 2015, portanto, esse posicionamento ali do STJ também deve ser mantido, tá? Mas a gente tem que destacar que, encerrado esse inventário, será competente o foro no caso de qualquer herdeiro, não se aplicando a regra desse artigo 96 do Estatuto Processual de 1973, premissa que, claro, deve ser aqui igualada perante aqui a nossa vigência do Código de Processo Civil de 2015. Então, encerrado o inventário, você pode propor essa ação de investigação ali em qualquer domicílio desse herdeiro, tá? A gente também tem que anotar um ponto aqui interessante, que havendo uma pendência de julgamento da investigação de paternidade, a ação de petição de herança deve correr na mesma vara de família em que segue tal demanda declaratória, o que visa, claro, a facilitação do julgamento. Isso é o informativo do STJ, é o informativo 524 do STJ de 2013, tá? Então, se estiver tramitando o inventário, ali você vai fazer essa ação de petição de herança e essa ação de investigação de paternidade, nessa mesma vara em que corre todos esses processos por uma questão de facilidade, tá? E por fim, se a nossa ação investigatória, aqui na questão do foro competente, né? Se a nossa ação investigatória estiver acumulada, por exemplo, com petição de herança e alimentos, o Superior Tribunal de Justiça entende que será competente o foro de domicílio do alimentado, tá? Então, diante da corriqueira prevalência da norma que tutela esse vulnerável, essa criança, o que claramente deve ser mantida também aqui no nosso Código de Processo Civil mais recente, no nosso Código Civil de 2015. Então a gente tem quanto ao foro, uma questão tranquila, né? Principalmente quando acumular com alimentos, a gente vai propor essa ação no domicílio desse alimentando, mas se não tiver acumulação de herança, a gente vai ter que verificar se existe uma petição de herança. Se tiver a petição de herança, a gente vai ter que saber se acabou ou não esse inventário. Se não acabou, você vai propor nesse mesmo juízo, nessa mesma vara, essa ação de investigação de paternidade e ação de petição de herança, se não acabou o inventário. Mas se tiver acabado o inventário, você pode propor ali em qualquer domicílio ali dos herdeiros, tranquilo? A gente vai estudar isso melhor
o semestre que vem, então fiquem tranquilos. Quanto à legitimidade ativa para a ação investigatória. Como ocorre na maioria aqui das nossas famílias, das nossas ações de famílias fundadas aqui no nosso direito das famílias, a nossa ação investigatória de paternidade, ela é personalíssima do filho investigante, tá? Então, isso vai justificar a inexistência de prazos decadenciais para a sua propositura, por se tratar de uma ação personalíssima, tá? Então, sendo menor, este deverá ser representado, isso, claro, menor de 16 anos absolutamente capaz, ou assistido quando ele tiver entre 16 e 18 anos, tá? Por quê? Porque a gente tem uma incapacidade absoluta e uma incapacidade relativa. A gente já sabe disso, vocês também já sabem disso, que quando a gente tem ali abaixo de 16 é uma incapacidade absoluta e sendo absolutamente incapaz, por óbvio, ele tem que ser representado. De 16 até 18 anos, ele tem uma incapacidade relativa. Portanto, basta uma mera assistência ao invés dessa representação propriamente dita. E essa ação também cabe ao nosso filho maior de 18 anos, sem a necessidade de representação ou assistência. E aqui é claro por quê? Porque a gente tem uma capacidade civil plena. Como outrora exposto, a gente já trabalhou sobre isso também, o Ministério Público, principalmente através do nosso provimento do CNJ, ele pode agir como substituto processual, tendo em vista uma legitimação extraordinária, conforme a Lei 8.560 de 1992, que é aquela lei que ela restou parcialmente revogada, mas ainda ela tem algumas regras que ainda prevalecem até hoje, tá? Então, existe uma legitimidade extraordinária do Ministério Público que pode, sim, ingressar como substituto processual. O Flávio Tartucci ele vai entender aqui a possibilidade de reconhecer a legitimidade também, claro, da Defensoria Pública para ajuizar essa ação. E essa questão da Defensoria Pública vai ter uma discussão muito grande na doutrina. Aqui no Paraná, infelizmente, a gente não tem uma defensoria pública tão ativa como deveria ter por essa ausência, por essa omissão do poder estatal em instituí-la. Então a gente tem também os defensores dativos. Hoje é muito comum, só que é bem diferente também a defensoria dativa, porque você tem, entre aspas, uma procuração para representar ali esse menor ou esse maior que tem um interesse. Ali é uma questão específica de vulnerabilidade econômica, mas seguindo, vamos tentar resolver essa questão aqui, seguindo a nossa corrente concepcionista, né, deve-se entender que a nossa ação igualmente cabe ao nosso nascituro, tá? Então a gente deixa de lado essa questão da Defensoria Pública ou não. Eu acho que aqui no Paraná é totalmente aplicável. A gente tem também NPJs representando essas pessoas. A gente tem o nosso EAJ, por exemplo, aqui da UEL, que é o maior escritório de advocacia de Londrina. Então, assim, eu não vejo problema tanto na Defensoria Pública, tá? Acho até mesmo necessário. Segundo a nossa corrente concepcionista, quando a gente vai trabalhar lá a questão do nascituro, se você enxerga direitos da personalidade do nascituro, por óbvio que a gente pode adotar ali direitos quanto à investigação de paternidade desse nascituro. Claramente ele tem que ser representado, tá? Essa questão também divide muitos tribunais. Óbvio que a gente tem várias correntes ali, a gente nem chegou a estudar isso de maneira específica, até indico para que vocês estudem, mas é uma discussão muito grande acerca dessa natureza personalíssima da ação. Por quê? Porque se esse nascituro tiver direitos da personalidade, é claro que ele vai poder ingressar com uma investigação de paternidade e alimentos. Do contrário, não. Então, assim, existe uma discussão bem grande acerca disso. O Flávio Tartucci, como eu já falei para vocês, é o autor que eu mais sigo junto com a Maria Berenice Dias. Ele entende que, por se tratar de uma ação personalíssima, é necessário que esse autor, esse nascituro, seja uma pessoa humana, ou seja, ele tenha uma dignidade humana dentro da teoria concepcionista. Mas, para outra corrente, que não é a corrente concepcionista, essa ação deve ser proposta pela mãe, sendo substituído o polo ativo da ação após o nascimento da criança.
Óbvio, isso é uma discussão extremamente acadêmica, mas é interessante, tá? Por quê? Porque se essa criança não tem direitos da personalidade, a mãe terá. E a mãe pode sim ingressar com uma ação como substituta no polo ativo para essa corrente que não entende que o nascituro tem direitos da personalidade e, portanto, poderia ingressar em juízo através como autor da ação, tá? O Superior Tribunal de Justiça, ele também quebra esse caráter personalíssimo da ação de paternidade. Por quê? Porque a ação investigatória cabe também, por exemplo, do neto contra o avô, visando constituir, por exemplo, o vínculo do último em relação ao pai do primeiro. Então, essa ação ela é menos comum, mas ela tem uma denominação própria também, que é a ação avoenga. E aqui também eu vou ler um trecho desse julgado do Superior Tribunal de Justiça, porque é extremamente interessante, tá? É o agravo regimental no agravo 1319333 de Minas Gerais, tá? Então vamos lá. Agravo regimental, agravo de instrumento, direito de família, relação avoenga, reconhecimento judicial, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade ativa dos netos, pai já falecido, recurso desprovido. A segunda sessão dessa Corte Superior consagrou o entendimento de que é juridicamente possível e legítima a ação ajuizada pelos netos em face do suposto avô, com a pretensão de que seja declarada relação avoenga, se já falecido o pai dos primeiros, que em vida não pleiteou a investigação de sua origem paterna. Um outro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça está no RESP 603-885 do Rio Grande do Sul. Esse julgado aqui foi de 2005, então vale aqui também a gente passar para vocês, tá? Ação dos netos para identificar a relação avoenga. Precedente da terceira turma. Precedentes da terceira turma reconheceu a possibilidade da ação declaratória para que diga o judiciário existir ou não a relação material de parentesco com o suposto avô, e aqui julgou, conheceu e deu provimento ao recurso especial, tá? Então o que a gente tem? Essa ação avoenga, na realidade, ela pode ser esquematizada nos seguintes sentidos. Imaginemos que a gente quer um reconhecimento de um vínculo e a gente tem o neto, o pai e o avô. A gente tem uma linha ascendente reta, tá? Então, a gente tem o neto, pai e avô, mas a gente quer pular o pai. A gente quer fazer uma curva em que exista um reconhecimento direto desse vínculo e é sim totalmente possível fazer isso para o nosso Superior Tribunal de Justiça. Vou finalizar essa primeira parte da aula, vou encaminhar para a legitimidade passiva, para a nossa ação investigatória no segundo vídeo, para a gente não ficar num vídeo longo. Então, já voltamos para a gente concluir aqui os nossos estudos. Obrigado.